todos. Amém. A gente muitas das vezes se acostuma com esse negócio de transmissão, gravação, mas isso são os tempos de hoje, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos, para início ao nosso culto. Dar um abraço ao nosso pastor lá do Geisel. Tem uma escala aí, tá, gente? Nosso, deixa eu me apresentar, Diácono Paulo, lá da igreja do Geisel. Aqui eu estou vendo alguns rostos novos que não estavam aqui na época que nós íamos uma série de vezes, né? Enquanto o Luciano aí de recesso, mais uma vez, merecidas férias, nosso irmão Luciano, pastor missionário Luciano, né? Mas ele, folgado como é, está lá em Recife, na inauguração da igreja, lá da nossa denominação, lá em Boa Viagem. Ele está lá, louvado seja Deus que, né, mesmo de recesso, ele está na obra, está trabalhando. Né? Vamos abrir as nossas Bíblias do Salmo 113. Salmo 113. Salmo 113, que diz assim: louvai, aleluia, louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue o pó e desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Louvado seja Deus, ó Pai. Estamos aqui na tua casa nesta noite, ó Deus, para te louvar, te engrandecer em nome de Jesus, ó Deus. Vem estar presente nessa noite, vem falar ao teu povo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o povo de Deus. Jesus.
aqui. Vai seguir aí um cronograma, outros irmãos, outros diáconos estão aqui, o pastor Abílio também está nessa escala, vai estar pregando para vocês aí nos próximos dias. Tá? Então a Igreja do Gazo se alegra a gente poder estar aqui mais uma vez, de poder estar colaborando, contribuindo com a palavra do Senhor. Tá? E eu pedi para o irmão Francisco, você pode distribuir os envelopes, por favor, nesse momento de ofertório. Mas tem algum aviso, gente? Cronograma da semana? Não? Ok. Então, enquanto os irmãos vão louvar, o nosso irmão Francisco vai estar passando aí com os envelopes. Em nome de Jesus. Sentem o desejo de contribuir no momento que não puderem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. A mensagem de hoje está em Isaías 44, o livro de Isaías. Elisésio me perguntou qual o título da mensagem, e essa mensagem ela me chama a atenção pela questão do avivamento, e aí nós intitulamos essa mensagem Buscando Tempos de Avivamento. É o que a igreja, o povo de Deus está precisando para tempos como esse que estamos vivendo. Tempos de indecisão, tempos em que todo mundo agora quer falar no nome de Deus, mas a gente não vê significado nisso. Então, aí, Isaías 44, 1 ao 5, todos acharam? Vamos ficar de pé em reverência à palavra, vamos ler. Isaías 44, 1 ao 5, que diz: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te firmou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, amado, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Bendita seja a tua palavra, Deus. Vem falar conosco nessa noite. Abre nossa mente e coração, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Estamos vivendo um tempo em que todo mundo diz em nome de Deus, ou que
que seja feita a vontade de Deus, mas essa palavra muitas das vezes falada da boca para fora. Porque quando a gente se submete a que seja feita a vontade de Deus, a gente também está se submetendo a tempos de sofrimento e a tempos de alegria. Porque aos nossos olhos nós não sabemos o que é bom, mas Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Então muitas das vezes se submeter a Deus, se submeter à sua vontade, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que a gente quer. E quando nós temos a coragem de se submeter a Ele, a gente também está tendo a coragem de entregar tudo nas suas mãos. Então nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, eu lembrei de um momento em que o pastor Abílio estava pregando uma série de mensagens falando sobre a questão de milagres de Jesus, isso antes da pandemia. Ele pregou uma série de mensagens falando sobre os milagres que Jesus teria realizado, e aí, isso no começo do ano, e aí quando foi em março, entramos no período pandêmico. Então aí vem a minha mente, eu pergunto aos irmãos, que tipo de milagre vem à sua mente quando a gente fala de milagre? Qual a primeira coisa que vem na tua mente? Qual a primeira coisa que vem aí na tua mente? Microfone, né? Preto? Então quando a gente fala de milagre, qual o primeiro milagre que vem na tua mente? Qual a primeira coisa que apresenta assim, bem de imediato? Porque muitas das vezes a gente acha que milagre é só a multiplicação de pães, é só a questão da multiplicação dos peixes, como Jesus fez com Lázaro, seria somente esses milagres. Mas milagres acontecem todos os dias. Milagres acontecem na nossa vida todos os dias. Uma vez eu falei, volto a falar, não lembro se aqui, mas que ao sair de casa do trabalho de manhã e ao voltar à noite, isso já é um milagre de Deus concedido na tua vida. Porque muitos vão e não voltam. Muitos vão e não voltam, seja por uma questão do acaso, seja por uma situação que ocorre, e essa pessoa fica pelo caminho. Mas Deus tem nos livrado todos os dias. Coisas que acontecem que nós nem sabemos, mas nós sabemos que Deus livrou. Um caso que pode ser o caso de muita gente. Quantas e quantas pessoas não passam naquela avenida Pedro II e não aconteceu o que aconteceu com aquelas pessoas que se acidentaram, né? E louvado seja Deus que saíram com vida, né? Então são situações como essa que a gente passa a ver, que acontecem aos nossos olhos, mas a gente vai naquela rotina do tão natural que a gente nem percebe. Então por várias vezes já falamos aqui também sobre a questão do service gospel, né? Eu acredito que o Luciano tenha falado sobre isso. As pessoas hoje estão, deixa eu ver o que é que eu vou assistir hoje. Eu estava conversando com o irmão Marinho ali agora há pouco, né? Quantas e quantas pessoas não estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor? Quantas e quantas pessoas não estão precisando só ouvir assim, Jesus te ama. Jesus tem uma palavra para você nesta noite ou nesta manhã, né? Quantas e quantas pessoas não estão precisando somente de uma palavra como essa? Então hoje a gente está vivendo um tempo assim, um tempo muito difícil. Então nós estamos nos submetendo aos seus modos de vida e não mais a Bíblia verdadeira sobre o crescente movimento dos desigrejados. Ontem eu estava na cidade de Alagoa Grande e conversando com um irmão lá, diácono da igreja congregacional. Ele fala de um movimento muito forte que está no interior do estado. Pessoas desigrejadas se unem para estar tipo que com uma congregação, mas eles não querem estar em congregação nenhuma, eles querem ser uma doutrina livre. E eles vão aonde, se a gente estiver aqui fazendo um culto público aberto, eles vêm até aqui querer, desfazer o trabalho, fazer toda aquela confusão, aquele contim, para dizer o que a gente está fazendo é errado. Ele citou até um exemplo que a congregacional lá, no dia de finados, eles ficam na porta dos cemitérios pregando para aquelas pessoas que vão visitar os entes queridos, de dizer, explicar para elas que depois que morre acabou. Você precisa aceitar a Cristo, você precisa entender o Evangelho em vida, porque depois que você morre, aí é só o julgamento de Deus. E aí ele falando que estava na porta de um cemitério certa vez, numa data como essa, chega um grupo de desigrejados querendo atrapalhar o trabalho deles ali. E aí ele diz, não, a gente não vai entrar nesse contexto, a gente não vai entrar nessa briga. Vamos apenas ficar louvando e orando a Deus aqui, no instante eles vão embora. Aí começaram a louvar, começou aquela oração ali, no instante eles foram embora. Então hoje a gente tem um movimento muito forte de pessoas que se acham com a verdade e acham que não precisa congregar em igreja nenhuma.
Essas pessoas não têm visto, não têm sentido o poder de Deus através da união da igreja. Então, Jacó, antes do encontro com Deus, ele vivia uma vida de modo a deixar a vida me levar, assim como a gente escuta hoje, né? O Zé Pagodinho. Então, sempre dando aquele jeitinho brasileiro. O brasileiro quer sempre estar, não, vamos ajeitar por aqui que a gente resolve. Não, se a gente fizer assim, a gente consegue. Não, se eu pagar isso aqui, eu consigo, né? Então, esse jeitinho brasileiro não condiz com a verdade bíblica. Ele não condiz com a palavra do Senhor. O jeitinho também deixa a vida levar, também não é assim. E aí, trazendo uma visão de uma igreja à la carte, muitos têm buscado algo e não a Deus. Quantas e quantas igrejas têm se lotado buscando por algo, mas não têm buscado aquele que pode trazer esse algo. As pessoas têm buscado o que Deus tem a oferecer, não têm buscado a Deus. As pessoas têm achado que estar na igreja é apenas como um clube social. Você pergunta, você é evangélico? Aí a pessoa faz, eu sou evangélico. Agora, só que hoje a gente tem que perguntar, praticante ou não praticante? Isso não era uma pergunta para nós, isso era uma pergunta para quando a gente falava de católico, todo mundo era católico, né? Ao meu ver, católico é aquele que frequenta. Você não pode chamar uma pessoa católica aquela que não frequenta, só porque ela se batizou. Porque no meio evangélico hoje a gente também tem isso. Hoje a gente tem pessoas batizadas no meio evangélico que estão no mundo. E aí a gente vai ter que entrar nesse título, né? Mas você é evangélico praticante ou não praticante? Você é gospel ou você é cristão? Né? Porque gospel também hoje também tem essa diferença. O gospel tem essa diferença. Hoje, quando se fala em gospel, hoje é todo tipo de coisa que você nem imaginava que existiria. Um dia desse eu vi uma banda de jovens, a voz linda, lindo louvor, mas quando você olha para a vestimenta daquelas pessoas, é um negócio muito radical, um negócio muito à vontade. Você não tem mais as características de um cristão. E a gente vai passar a entender que esse tempo de avivamento que nós precisamos nos remeter às origens e não criar os nossos modos, e não criar as nossas modinhas, o nosso jeito. Não é assim que a coisa funciona. Então, esse modo que muitos querem viver, buscando o que quer assistir, buscando o seu modo de vida, buscando o seu modo de vestir, isso não existe para Deus. Acredito que estão em busca de uma identidade, uma espécie de paz eterna, coisas que o consumo, o lazer e o trabalho não dão mais. Então nós temos pessoas aí que trabalham a semana todinha, e aí quando chega no final de semana, eu vou ouvir aqui o pregador fulano de tal, só para aliviar o meu ego. Ninguém quer ouvir um Paulo Júnior, ninguém quer ouvir um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos. Por quê? Porque ele vai pregar, falar, revelar pecados. Ele vai revelar pecados. As pessoas têm saído da igreja porque quando o pastor prega coisas que, eita, esse pastorzinho também está exagerando, o cara já não vem mais, o cara já não quer vir mais. Então as pessoas têm escolhido as igrejas conforme lhe agrada. Meu irmão, pode ter certeza, se o pastor você estivesse pregando aqui coisas boas, maravilhosas, de se ouvir, isso aqui estava lotado, não tinha nem lugar mais para botar ninguém aqui dentro. Isso aqui estava lotado de gente. Tinha gente aqui fora querendo arrumar um lugar para entrar. Mas como a gente prega, o revelar de pecado só está aqui aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus chama. Essa é a verdade, meu irmão. Então cada um busca do seu modo, com práticas diversas e com mistura de suas crenças. Esse movimento dos desigrejados que tem crescido aí vai trazer um problema, meus irmãos. Vai trazer um problema, porque cada um chega de sua doutrina com as suas crenças, com as suas ideias, com as suas ideologias, e vão se unificar em outras ideologias, e lá na frente vai haver um outro conflito. Mas e agora? Qual é a nossa identidade? Não tem identidade, cada um quer viver a vida da sua forma, que não precisa mais de igreja, que não precisa mais estar lendo a Bíblia todo dia, que não precisa mais estar orando, que não precisa... Não é assim. A palavra de Deus não diz isso. Então, eu tenho 7 anos de nova vida. Nesses tempos, nós conseguimos entender, saber de qual fonte nós devemos beber, pois se não estudarmos e não sabemos quais são as nossas doutrinas, quais os símbolos da nossa igreja, corremos o risco de nos perder. Meus irmãos, eu faço uma avaliação com vocês aqui nesta noite. Se você não sabe quais são os dogmas da nossa igreja, se você não sabe quais são as crenças da nossa igreja,
se você não sabe quais são as doutrinas que firmam a nossa igreja, que você procure saber, que você procure aprender, para que ninguém venha te plantar dúvidas. Já ouvi histórias de pessoas que estão na igreja há tantos anos e dizem, mas essa igreja é assim. Mas você não está aqui há tantos anos, dando aula lá no Gásio, sobre novos membros, a gente traz um pouco da história da igreja. E a gente falando sobre estilos de governo, eu falei sobre o estilo de governo episcopal, que é o que rege a nossa igreja. Aí o irmão com mais de 10 anos de igreja chegou e disse, mas a nossa igreja é episcopal? Sim, claro. Você não sabia disso? Eu falei, não sabia. Mas a nossa igreja é episcopal. Há muito tempo. Mas existe o estilo de governo assembleia, existe o estilo de governo congregacional, existe o estilo de governo. E aí ele fez, mas eu não sabia que o nosso era episcopal. Aí disse, pois é, você precisa saber. Porque depois alguém vem, planta alguma coisa na tua cabeça, dizendo que isso não é bíblico, ou dizendo qualquer outra coisa dessa aí, e você acredita. E você sai da igreja só porque a sua igreja é episcopal. Entende que hoje as pessoas têm tirado outras das igrejas por conta de coisas tão simples e tão pequenas. São casquinhas de banana que as pessoas têm plantado nas igrejas e as pessoas têm se perdido por conta de tão pouco. Então aproveitem o tempo que vocês têm de estar aqui, seja numa reunião de homens, seja numa reunião de senhoras, seja numa escola bíblica. Aproveitem para perguntar, aproveitem para esclarecer, porque religião é coisa séria, servir a Deus é coisa séria, ouvir a palavra de Deus é coisa séria. As pessoas têm tirado as outras das igrejas por conta de coisas pequenas. E o pior não é nada, quando tira da igreja para levar para outra igreja é bom. E quando tira a pessoa da igreja e ela fica perdida no mundo, porque ela começa a desconfiar de tudo e de todos, por tão pouca coisa. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Estamos ainda vivendo um período pandêmico que nos trouxeram novos hábitos e novos modos de vida, e isso já está começando a afetar a nossa vida na igreja. Quer ver um exemplo? Uma coisa boa é que hoje a gente se acostuma com a questão das transmissões, gravações, né? A gente tem que estar nesse meio tecnológico, porque a gente sabe que tem pessoas que ainda, com a abertura do comércio, com essas sociedades, ainda não saíram de casa. Tem pessoas que se fecham dentro das suas casas. Eu já vi histórias de missionário, depois, quando começou a pandemia, o trabalho parou. Não prega mais para ninguém. Como é que pode um missionário parar de pregar o Evangelho? Com tantos meios tecnológicos que nós temos hoje. De ligar para alguém, de passar uma mensagem para alguém, de saber como é que você está precisando de alguma coisa, meu irmão. Porque o verdadeiro missionário para mim é aquele que na hora que o irmão precisa, pode estar chovendo canivete. Meu irmão se preocupa não, vou dar um jeito e aí? E ele vai. Esse é o verdadeiro missionário. É quando ele se submete. Você quer ver outro exemplo? Vamos pegar agora a situação que nós estamos passando lá com a guerra que está acontecendo lá no Afeganistão. Aquelas pessoas, hoje eu vi na rede social um depoimento de um missionário falando ao telefone e ele dando a mensagem, não, nós estamos aqui, estamos orando, e nisso a pessoa que está do outro lado escuta um barulho, uma pessoa entra e eles dizendo que não vão negar Jesus e aquelas pessoas matam aquelas pessoas que estavam lá. Então esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro missionário, aquele que não arreda o pé do evangelho, aquele que está pronto para servir. Irmão, você está com medo da pandemia e não quer pregar para ninguém? Isso não é papel de missionário. Isso não é papel de quem veio para levar a palavra. Esse não é o papel que Jesus determinou. Então, mas a gente falando aqui sobre esses fatos, essa situação, alguém já parou para ver o que é um avivamento de fato? Saber o que é um avivamento de fato, entender o que é isso? Então nós vamos entender nesta noite. Um avivamento ele pode ser individual ou coletivo. Trata-se de uma renovação espiritual causada com mais fervor e dedicação a Deus, podendo afetar comunidades inteiras. Um avivamento pode afetar comunidades inteiras. A palavra avivamento não aparece na Bíblia,
mas alguns trechos nos contam o que chamaríamos de avivamento. Vamos abrir aí segundo Crônicas, deixa eu voltar um pouquinho aqui, segundo Crônicas, capítulo 30, segundo Crônicas 30, do 21 ao 23, que vai dizer assim. Vocês acharam? Aí é mais rápido, né, Deus? É mais rápido. Né? E diz assim, deixa eu ver, do 21 ao 23. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que se revelaram bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa, e trouxeram ofertas pacíficas, e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com júbilo. Vejam a alegria transpassada através desses versos. Então, a celebração da Páscoa nos reinados de Ezequias. Outro texto, Neemias 8, do 10 ao 12. Neemias 8, do 10 ao 12. Que diz assim, só passando um pouquinho mais para frente a Bíblia aí, tem aí, 8, do 10 ao 12, que diz assim: disse-lhes mais, ide comer carnes gordas, tomar bebidas doces, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, o arrependimento é a renovação da aliança com Deus durante o governo de Neemias. Esse foi o momento ali, aquela comemoração, aquela festança, foi isso. Então veja o momento que esse povo estava vivendo. Outro texto, lá em Jonas 3, do 4 ao 5. Jonas é depois aí de Isaías, lá na frente. Ele vai dizer assim. Pode ler? Jonas, perdi também. Jonas 3, 4 ao 5. Você achou aí? Pode ler? Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as altas marinhas se enrolaram em minha cabeça. E aí, esse texto aí está falando do arrependimento do povo em Nínive. Jonas 3, 4 ao 5. É 3? 3, ele vai falar do arrependimento do povo em Nínive. Começou Jonas a percorrer a cidade. E percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então aqui, nessa passagem, ele está falando da pregação de Jonas para aquele povo. E aqui a Bíblia, ela está citando que Jonas pregou. Mas na verdade, Jonas não pregou como eu estou pregando aqui, ou como o missionário Luciano prega. Jonas gritou no meio da cidade para que o povo se arrependesse. Jonas saiu gritando pela cidade, falando que aquele povo seria julgado. Mas houve um arrependimento por amor de Deus, e aquele povo se converte a Deus. Mas aí o que eu quero trazer para vocês nesse momento é a alegria, o arrependimento do povo, o momento, a situação do reconhecimento da grandiosidade de Deus. É isso que a gente vai começar a caracterizar o que é um avivamento. Por fim, tem um texto aí em Atos 2, do 2 ao 4. Atos 2, do 2 ao 4. Achou? E aí? De repente,
veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Foi um momento de muita emoção ali, certo? Aquele momento de Pentecostes. Então foi um momento em que as pessoas sentiram o Espírito Santo. Então o avivamento de Deus é quando a gente aceita a Cristo e no momento a gente sente a presença de Deus a partir das nossas ações e atitudes. Um avivamento em nossa vida é quando a gente para analisar de onde nós viemos e de onde nós estamos indo. A gente vê a mudança de vida a partir do momento em que alguém está precisando de algo e você se sente tocado para ajudar aquela pessoa. Você sente a necessidade de pregar para alguém. Isso é um avivamento que Deus vem trabalhando na tua vida. É a necessidade de você pregar para alguém. É a necessidade de você falar do amor que Deus tem feito na tua vida. Gente, não tem coisa melhor de quando você se sente tão bem com Cristo, tão bem com Deus, que você quer passar essa alegria para alguém. Você quer falar desse amor para alguém, que você tem aquele desejo de que aquela pessoa também sinta a mesma coisa que você está sentindo. Sinta essa mesma alegria, sinta essa mesma energia, nós podemos dizer assim, de Deus agindo na tua vida. Então, em todos esses casos citados acima, houve uma renovação na vida espiritual das pessoas. Aquelas que se dedicaram a Deus, louvaram com grande fervor, sentiram a presença de Deus e sendo alguns sinais de um principais de um avivamento. Então era o sinal principal era isso, é você sentir uma tranquilidade. É o mundo se acabando e você está ali, ó, na maior tranquilidade, porque você sabe que aquele que está no controle de tudo, ele está sentado no seu sublime trono. Estamos à beira de uma guerra civil. Muitos não falam, muitos não dizem. Mas todo esse caos, toda essa polêmica que a gente está se rondando ao dia 7 de setembro, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus, na sua tranquilidade, Ele está guardando cada um de nós. Agora, como começa um avivamento? Obviamente, tudo começa primeiro pela vontade de quem? De Deus. É a vontade dele que começa em nossa vida. Então é ele quem decide a hora certa para um avivamento. E não podemos forçar Deus a trazer um avivamento, mas nós podemos esperar. Então esse esperar que eu coloco aqui, como é esse esperar? Orando, jejuando, meditando, esperando dele somente. Muitos avivamentos são frutos de oração. E quantas pessoas não oraram pela transformação de nossa igreja ou pelo crescimento dela? Quando eu falo da nossa igreja, eu falo do Valentina, eu falo da SNV, eu falo de outras denominações que pregam o verdadeiro evangelho. Meu irmão, não tem alegria maior quando você sabe que alguém foi tocado pela palavra. Vou trazer outro exemplo. Estava fazendo um trabalho lá no condomínio, e aí o porteiro que trabalha lá estava falando da situação da vida dele e tal. E eu comecei a falar sério com ele. Meu irmão, você acha que essa vida agrada a Deus? Você acha que o que você está fazendo é certo? Você está agradando sua esposa? Você está agradando sua família? Comecei a pregar para ele. Aí foi justamente no período que eu tinha deixado uma mensagem lá no CNV, lá do Graça, falando sobre casamentos. Disse, meu irmão, vou mandar um link, um vídeo para você. A gente não tem muito tempo às vezes para falar com as pessoas. A gente também não sabe do coração das pessoas. Então, uma gravação dessa, uma pregação do missionário Luciano, manda para alguém. Alguém que esteja precisando ouvir uma palavra. Ó, meu irmão, se você está precisando ouvir uma palavra, eu vou mandar para você. A palavra que o pastor pregou é belíssima palavra, isso encheu meu coração e me desejo de mandar para você. Faz isso, encoraje alguém. E essa mensagem eu mandei para ele. A gente tinha falado lá sobre casamentos. Ele mandou para a esposa dele.
Tempos depois a esposa dele disse: rapaz, eu gostei demais da pregação. Eu disse a ele, ela gostou da minha pregação. Rapaz, ela vai gostar quando ela ouvir o pastor pregando. Eu sou só aprendiz. Aí ele fez: mas onde é que fica a igreja? Expliquei onde é que fica a igreja, ele mora no Cristo. E aí ele ficou de visitar a gente. Eu disse: mas tem uma igreja bem próxima de você. Se for longe da sua casa, se for difícil, tem uma igreja bem pertinho de você. Aí falei a igreja do pastor Augusto. Então a gente precisa pregar para as pessoas. Tem tanta gente que precisa ouvir um pouco da mensagem de Deus, que precisa ouvir do amor de Cristo na vida delas, porque a Bíblia vai dizer que Deus nos amou desde o ventre da nossa mãe. Deus nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Então, por mais que as pessoas aos nossos olhos, elas estejam no mundo, ou elas estejam perdidas, ou estejam afastadas do Evangelho, Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, e muitas das vezes a gente é negligente de não pregar para elas. E é essa situação que às vezes vai nos trazer um entendimento de quanto Deus tem feito na nossa vida, porque quando você prega para alguém, você fala do amor de Deus para alguém, do que Deus tem feito na tua vida, você contagia as pessoas, e aí há um poder de convencimento do Espírito Santo naquela pessoa. Deus trabalha, meu irmão. Você não sabe a alegria que é quando você vê alguém que diz assim: eu vou visitar a tua igreja, e você chega lá na igreja, aquela pessoa está lá te aguardando, e você fica feliz demais, mas que felicidade eu tenho de te ver aqui nessa igreja nessa noite. Isso é muito bom. A gente poder chamar alguém, poder ter a certeza de que aquela pessoa vai estar presente naquela noite, e ela chegar e dizer: eu vim realmente conhecer a igreja que você me falou, eu vim realmente conhecer esse Jesus que você tanto prega, eu vim realmente conhecer essa família que você tanto fala. Não tem coisa melhor do que a família que nós construímos na igreja. É essa família de fé que ora por nós, que medita de dia e de noite, que nos fortalece a estar aqui de pé pregando o Evangelho. Quando o Paulo vem aqui à frente, não é só o Paulo, é a família ICNV como um todo, que prega, que ora e que está louvando a Deus, para que a gente também se encoraje para estar aqui falando desse Deus. É o mover do Espírito, gente, que faz todo o mover da gente estar aqui, que nos encoraja. É esse Espírito Santo que fala nesse momento para vocês. Então o avivamento é algo que acontece de dentro para fora. O Espírito Santo vem tocando os corações das pessoas de maneira especial. Transformações que está refletindo nas vidas e nas ações das pessoas, com a maior dedicação das coisas de Deus. Então as pessoas têm sido tocadas pelo Evangelho de Deus. Um momento como esse tem feito muita gente refletir no caminho que elas estão tomando, nas indecisões que elas têm causado na própria vida. É um momento como esse em que muitas pessoas chegarão em nossas igrejas, chegarão aqui, chegarão lá no Brasil, pessoas que estão perdidas no mundo, precisando ouvir apenas um pouquinho da palavra de Deus. Nós já recebemos pessoas lá que tinham acabado de cometer, tinha saído, estava se recuperando, tinha acabado de ter cometido um suicídio, mas pela misericórdia de Deus o suicídio não foi concretizado. Vocês entendem que o nível de pessoas que estão querendo acabar com a própria vida hoje, ela tem sido cada vez evidente, tem sido cada vez maior. Falando com outro colega meu, ele disse que o irmão dele ia presenciando um suicídio. O rapaz sem emprego, sem condição de manter a família, ele tem esposa e filho, ele decidiu tirar a própria vida. Comprou veneno de rato, tomou, sentou-se numa praça e ligou para o irmão desse meu colega. E começou a falar para ele de situações que ele estava vivendo. E aí, quando ele falou que tinha tomado lá aquele veneno, de imediato o rapaz perguntou: mas você está onde? Estou aqui na praça, só esperando o veneno fazer efeito. E aí, de imediato ele ligou para o SAMU, o SAMU foi até lá, levaram ele para o hospital, ele já estava mole. E aí o SAMU deixou no hospital, o hospital fez a extração do material, toda a limpeza, toda uma lavagem. O rapaz está vivo, pela graça de Deus. Mas vejam a situação que muitos têm tomado por falta do encorajamento da palavra de Deus para que ele continue persistindo. Por mais difícil que seja a situação, meus irmãos, a gente sabe que essa não é a solução, porque depois uma situação como essa, o que é que ele não vai causar na família dele?
prejuízo que ele não vai deixar para a esposa e para os filhos. Ele toma, de certo modo, ele toma o destino da vida dele, ele resolve o problema da vida dele, mas ele vai deixar sequelas muito maiores na família. Então esse avivamento ele precisa começar de nós, primeiro de Deus, de nós cristãos, para a gente começar a incentivar outras pessoas no Evangelho de Deus, para que outras pessoas sintam essa renovação da igreja, esse fluir do Espírito. Mas aí nem sempre é tempo de avivamento, e a falta dele não é desculpas para nos afastarmos de Deus. Estamos vivendo esse tempo porque havia pessoas dedicadas em oração e anteriormente pedindo por esse tempo. O exemplo disso está lá em Tiago 4, do 8 ao 10. Tiago 4, do 8 ao 10. E aí, Deus? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aí Tiago está pedindo para a gente chorar com os que choram. Quantas e quantas famílias não têm passado por necessidade nesse período? Quantas e quantas famílias os provedores têm perdido seus empregos? Quantas e quantas famílias a gente não tem visto por aí passando de eternas necessidades? Quantas e quantas pessoas estão passando por essas dificuldades? Então ele fala sobre isso, a gente precisar estar atento a estes sinais. E aí eu vim trazer 4 características que nós podemos levantar nesse texto de Isaías. No primeiro versículo, quando Deus classifica Jacó, servo meu, a Israel, a quem eu escolhi, Deus está nos classificando, porque Ele escolheu a cada um de nós. Quando Ele cita Jacó, a gente pode se colocar no lugar e Deus está classificando cada um de nós. Servos escolhidos. Nós somos servos escolhidos por Deus. Jacó, que andava todo errado, agora era reconhecido por Deus como um servo de Deus, sabendo quem ele era. Deus sabia quem Jacó era. Deus o conhecia por dentro. E aí no verso 2, Deus ainda reforça dizendo: eu que te gerei, não tenha medo. O Criador te recrutou e te escolheu, meu irmão. Muitas das vezes as pessoas falam: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Todos nós temos condições perante a Cristo. Quer ver uma coisa? Todo mundo nasceu, cresceu, escolheu uma profissão e hoje exerce uma profissão. Não é verdade? Todo mundo não exerce uma profissão, que esteja exercendo, trabalhando, carteira assinada ou não, mas tem uma profissão. Então você não nasceu sabendo, você aprendeu. Então o Evangelho de Deus, quando a gente, não é diferente, quando a gente se converte, quando a gente começa a engatinhar no Evangelho, se a gente aprender, a gente também cresce. Se a gente se dedicar, a gente também cresce. E daqui uns dias, poderão vocês estarem aqui também falando desse amor de Deus. Todos nós temos capacidade para isso, claro. Aí alguns vão dizer: não, mas o meu dom não foi esse. O meu dom, Deus não me deu esse dom. Mas pode ter certeza que Deus deu um dom para que você de alguma forma trabalhe na obra. Deus deu um dom para que você de alguma forma se faça presente e seja um corpo que Deus realmente disse que éramos. Pode ter certeza. Se você não prega ou não tem uma desenvoltura tão bem, eu não tenho, mas se você não tem, que você pregue no seu trabalho, que você pregue onde você estiver e você fala desse amor de Deus.
Que você fale das coisas maravilhosas que Deus tem feito na tua vida, dos livramentos, dos testemunhos que alguém até mesmo já contou para você. Que você possa pedir a Deus para ser usado nesse meio de avivamento, para que as pessoas possam realmente conhecer a Cristo, através das suas palavras. Então é isso que Deus está falando aqui nesse primeiro versículo. Ele está nos classificando, nós temos condição, Ele está nos igualando. Nós temos condição de pregar para alguém, de falar para alguém, nem que seja numa conversa diária, alguém que ligou para você, está conversando e você começar a falar do amor de Deus para ela, pode ter certeza, a semente foi plantada. Conversava ali, me permita, Marinho estava no seu trabalho, e aí ele gosta de ouvir essas pregações do trabalho, e os colegas de trabalho, um dia, só pelo nome que o missionário Luciano chamou, os irmãos já, o pastor conhece. Então o pastor que chama Dino, que chama Francisco, que chama o Deison, que chama o Marinho, mostra a proximidade com o seu povo. Mostra a proximidade com a igreja, que muitas igrejas grandes não têm esse privilégio. A igreja fica tão grande que não dá para você falar o nome de todo mundo, e aí, muitas das vezes as pessoas nem chegam até o pastor, porque são células. E aí ele pegou a pregação, começou a ouvir a pregação, e as pessoas em volta começaram a ouvir também. E aí, em certas noites de trabalho, as pessoas chegam para ele, bota aquela mensagem lá, vê se tem uma mensagem para a gente ouvir esta noite. São pessoas que estão no mundo, mas querem ouvir a palavra de Deus. No momento certo, no momento exato, o Espírito Santo vai convencê-los do pecado. É essa a nossa obra, nós fomos chamados para isso. Por mais difícil que seja enfrentar o mundo, né? Porque eu fui um dos primeiros que me converti na minha casa. Olha a dificuldade que foi para convencer a minha família daquilo que eu estava vivendo, daquilo que eu estava buscando, ao qual é uma família totalmente católica. Hoje eu tenho 2 irmãs salvas em Cristo, 2 irmãs que pregam o Evangelho. Então vejam que você persistir na palavra de Deus, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai agir. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai trabalhar definitivamente na vida dessas pessoas. Então que você seja esse servo bom e fiel que Deus classifica Jacó nesse momento. E aí no verso 3, ele vem falar de uma promessa. Porque derramei água sobre os sedentos, um torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus promete derramar o seu espírito sobre a sua igreja, sobre aqueles que estão sedentos, meu irmão. Quantas e quantas pessoas estão sedentas, ou até mesmo nós estávamos sedentos para ouvir a palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Verdade? Nós buscávamos algo. Eu falava com um colega, a gente tentava ler a Bíblia, antes não entendia. Hoje a gente lê a Bíblia, parece que as coisas aparecem, as coisas se abrem ali, e você faz, nossa, eu nunca tinha pensado que esse texto falava assim. Eu não havia imaginado que Deus estava querendo me falar isso. Então as coisas hoje se abrem para a gente numa maior facilidade, e a gente passa a querer cada vez mais ouvir a palavra de Deus. Mas a quantidade de sedentos lá fora, que precisam ouvir ainda mais isso aqui, meus irmãos, tem muita gente que precisa passar por esse renovo, que precisa passar por esse momento. Nenhuma força da terra pode deter a mão de Deus e impedir a sua igreja de avançar. Não existe essa força que possa impedir o crescimento e o avanço da igreja nas mãos de Deus. Não existe isso. Temos uma promessa abundante. Ele não nos dá o seu espírito por medidas, ao contrário, prometeu-nos torrentes. Torrente significa corrente de água muito rápida, violenta, corrente intensa de água que é ocasionada pelos efeitos de uma chuva forte, causa estrago, e o barro foi destruído pela torrente. Isso é um exemplo. Então, quando Deus promete algo para nós, se a gente se dedicar, se a gente se debruçar, se a gente orar, se a gente meditar na palavra, Deus vai agir de uma forma impressionante. Nós precisamos buscar esse tempo de avivamento, estar preparado para ele, é orando, é
meditando na palavra, porque muitas pessoas ainda virão e chegarão. Podemos ter tempos modernos, tecnologias sofisticadas, pregadores, cultos, músicos, excelentes, mas sem o poder do Espírito Santo não há vida na igreja. A gente que é envolvido nessa área de multimídia, eu já vi pessoas, conjuntos em igreja, que eles lá têm todo um equipamento de TV profissional, seja um braço mecânico, seja jogo de luzes, seja o que você imaginar, coisa bem grande essas pessoas têm, mas se os pastores não pregarem o Evangelho, nada disso adianta. Não tem joguinho de luz que vai agradar a Deus, não tem mesa de som que vai agradar a Deus. É a palavra do Senhor que agrada a Deus, é a palavra dele, viva, que vai agradar a Deus. E ainda ali no verso 3, há uma necessidade. Ele vai falar que não há vida sem água. Podemos ter o melhor da terra, a melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Sem água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Podemos ter tempos modernos e tecnológicos. Isso não vai adiantar de nada. O que adiantaria para a igreja aqui do Valentina se tivesse um templo muito maior, uma mesa de som aí de última geração, tivesse aqui microfones e tudo mais, e todo um show pirotécnico, se o Espírito Santo não habita? Não adianta de nada. A gente precisa desse mover do Espírito, precisa buscar esse Deus que pode agir. A igreja precisa ter sede de Deus. Ainda no verso 3 ele mostra que não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos. Então o que adianta o Paulo vir pregar aqui e trazer mensagem para vocês, mas Paulo enxerga somente ele, o egocentrismo, e ele não enxerga o poder de Deus. Meus irmãos, eu não falava em público. Na minha juventude eu não falava em público. Eu tinha a maior vergonha de falar em público. Olha como Deus age nas pessoas, e hoje eu estou aqui pregando para vocês. Eu tenho a oportunidade de pregar na minha igreja, lá no Gaza. Tenho a oportunidade de pregar em outra igreja que eu congreguei. Mas é porque Deus usa, não é nada de mim, a coragem para vir aqui pregar, para trazer um texto, para a gente poder meditar juntos, isso não é meu. Isso é um dom que Deus me deu. E essa é a importância que a gente precisa se estar disposto a servir. Seja até o cafezinho da irmã Dorinha, ela está servindo a Deus. Tem irmão que vem aqui e fala, vou tomar um cafezinho da irmã Dorinha. É o servir de Deus, é a simplicidade que Deus vê. Essa é a nossa oferta. É o trabalhar na obra. É o estar sempre ali, irmão, você precisa de alguma coisa, está faltando alguma coisa, o que a gente pode fazer, o que eu posso ajudar? A disponibilidade dos irmãos é abrir a igreja, de preparar a ceia. É isso. Deus quer ver isso de nós. Deus quer ver isso de nós. E nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Aí muitos querem os milagres, querem as bênçãos, mas a vida ainda gira em torno delas. Meus irmãos, é por essa razão de estarmos dispostos a servir a Deus, de estarmos orando, de estarmos buscando, que os avivamentos acontecem. Avivamento não é sede das bênçãos, mas sede de Deus. Aí sim, o avivamento chega, a transformação de vida chega, quando a gente tem sede de Deus, quando a gente quer ouvir um pouco mais da palavra. E Deus age em nossa vida nesse intuito. No verso 4, é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, que diz assim: brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Tem tempos da nossa vida que a gente está triste, que qualquer coisa nos comove ali. Mas acredito que aqui
assim como eu, tem pessoas que estão o mundo desabando, que estão as coisas acontecendo, mas você está tranquilo. Porque você tem uma certeza que Deus está te guardando. Você tem a certeza que Deus está te conservando. Isso é o que faz a gente se levantar todos os dias. Isso é o que faz a gente vir pregar o Evangelho. É saber que aquele que é dono de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. De tudo, tudo mesmo. E uma restauração de relacionamento com Deus é uma igreja que não só nega o Evangelho, é uma igreja que confirma aquilo que prega, trazendo transformações de vida, colhendo cada dia mais resultados extraordinários. Em tempos como esse, a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Uma característica da nova vida como um todo é trabalhar com famílias. Sem a família, gente, não tem como a gente montar uma igreja. Família é a base da igreja. Família é a base da igreja. Então, esses resultados extraordinários, essa condição, é justamente esse equilíbrio que nós precisamos buscar. É falar de Deus para as famílias, falar de Deus para as pessoas que chegam, porque aí as famílias vêm, né? Se não vieram, mas que estejam também acobertados pelo Evangelho em outra igreja, mas que Deus trabalhe na vida de cada um, conforme a sua vontade. É esse o nosso trabalhar. E aí, seguindo para as aplicações, não importa quanto tempo você andou afastado de Deus, mas você pode clamar a Ele sempre. O véu foi rasgado. Então, muitas das vezes, nós somos exemplos disso. Quanto tempo não levou para Deus tocar no nosso coração? Quantas e quantas coisas nós não fizemos até Deus tocar no nosso coração? Que coisas nós fizemos até Deus nos chamar para estarmos na sua casa, para estarmos aqui? Quanto tempo nós não passamos afastados? Então, que esse momento, essa situação, seja exemplo também na hora que você for pregar para alguém. Você pode conhecer aquela pessoa o tanto que você conhecer. Ela pode ter uma vida fora do controle de Deus ali, teoricamente, fora do controle de Deus, como você acha, mas que você pregue para ela. Que você fale de Deus para ela. Faça a sua parte. É isso que a gente precisa fazer. Porque se aquela pessoa se sentir tocada, ela também tem livre acesso a Deus. Então, que nós tenhamos a função. O véu foi rasgado. Todos têm acesso, livre acesso a Deus. Todos têm livre acesso. Que nós possamos meditar e falar com essas pessoas. Segundo ponto da aplicação, que estejamos preparados para receber pessoas de infinidade de situações. Pessoas que estejam deprimidas, enlutadas, rancorosas, magoadas, ou até mesmo sem perspectivas de vida. Nós precisamos orar, nos preparar, jejuar para esse momento. Uma das coisas que as pessoas mais falam, acredito que aqui também, lá na nossa igreja, que é a nossa recepção. As pessoas se sentem acolhidas quando vêm visitar. Veja se você não foi a mesma coisa quando você vem visitar aqui a primeira vez. Porque você consegue sentir a alegria das pessoas que aqui estão. E aí uma pessoa vem aqui uma vez, aí ela, nossa, aquela igreja, eu senti um clima diferente. Eu senti um momento diferente. E que nós possamos transparecer isso a essas pessoas que irão chegar. A essas pessoas que precisam ouvir. Terceiro e último ponto, busque a Deus e não as bênçãos de Deus. Eu friso muito isso nas minhas mensagens, nas minhas pregações, porque no decorrer da nossa caminhada como cristão, muitas pessoas lá na frente às vezes relaxam um pouco e elas estão buscando somente a bênção de Deus. Elas não estão mais buscando a Deus.
passam a buscar somente as bênçãos. E aí a vida dela começa a atrapalhar um pouquinho e ela acha que aquilo é normal, só que ela está buscando a coisa errada, da forma errada. E aí, meus irmãos, busque a Deus e não as bênçãos de Deus. Vamos ficar de pé. Querido Deus e Pai, ó Deus, neste momento, Pai querido, da Tua mensagem foi pregada, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, dia e noite, que o Senhor venha, ó Deus, a nos encorajar para meditar na Tua palavra e pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Nos prepara, Senhor, para dias difíceis, pois essa pandemia, Pai, nós não sabemos ao certo, mas pode ser somente um aviso de tempos terríveis que virão. Nos prepara, nos encoraja e nos capacita, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta semana, que Deus possa trabalhar na vida de cada um e continuar livrando e guardando, em nome de Jesus. Amém.